nas alturas aqui. Boa noite, Gabi, tá me ouvindo? Boa noite, tô ouvindo. Ótimo. Se ficar baixo, você clica aí, tá? Tá. Então tá bom. Seguinte, conversei agora com a Antônia e ficou da seguinte maneira. Vocês, até o dia 10 do 11, nós vamos passar um TCC para vocês. Então, a gente vai vir passando, né, eu fiz semana passada a primeira revisão, onde eu vou fazer o outro de contas a pagar e receber. São duas aulas, mas eu vou fazer uma. E aí depois eu vou fazer mais uma no dia 3, depois outra no dia 10, para explicar o TCC. E aí no dia 17 a gente volta para dar o feedback. Tá? Por enquanto é essa programação que a gente tem. Se mudar, alterar alguma coisa, a gente avisa vocês. Tá bom? Então, na aula passada, a gente falou aprendeu um pouco sobre preenchimento desses documentos bancários. Então, a gente falou um pouco sobre boleto bancário, statement promissório e cartas. Na previsão da aula de hoje, eu quero falar sobre o controle de contas a pagar e o controle de contas a receber. Tá? Então, vamos primeiro falar de contas a pagar. Então, o que é o controle de contas a pagar? O controle é realizado a partir do ponto que eu tenho alguma coisa para pagar no futuro. Então, o que eu, como empresa, preciso pensar quando eu me organizo? A maioria das empresas, ou elas iniciam com capital próprio, né, com investimento próprio. Então, digamos, eu tenho 10 mil, 15 mil, vou investir no empresa. Mas existem algumas que vão até o banco e solicitam empréstimo ou que parcelam algumas coisas. E a partir desse minuto que já tem, a sua empresa ela já tem que arcar, né, com alguma despesa, você já passa pelo controle de contas a pagar. Mais do que isso, além deste compromisso, a gente tem o que também? Tem aluguel, água, luz, internet. Se a gente precisar começar uma empresa já com funcionário, tem funcionário. Então, tudo isso tem que entrar na planilha de contas a pagar. A partir do momento que eu tenho que pagar alguma coisa no futuro, a gente tem que fazer esse controle. Então, o que vocês vão fazer? Né? Além disso, é importante mensurar a relevância de cada conta. Então, eu gosto de um planilha. Você vai organizar a planilha. E aí você pode organizar com 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Que quer dizer o quê? Quando a gente olha para o vermelho, são aquelas contas que a gente não pode deixar de pagar de conta a conta. Então, o que são contas que uma empresa não pode deixar de pagar? Luz, energia, por exemplo. Como é que a minha empresa vai funcionar se não tiver energia? Eu não posso deixar de pagar. Funcionário, sempre não podemos deixar de pagar no funcionário. É o único caso específico que, independente da crise que a empresa passar, a gente não consegue negociação. Tem que pagar. Aí tem lá o amarelo. O que a gente consegue negociar? Às vezes um aluguel, às vezes consegue negociar com um fornecedor. E tem o verde, que é aquele assim. Se eu não pagar na data, eu tenho que pagar, mas não vai me dar nenhum problema. Então, você mensura a relevância para o caso, igual aconteceu esse ano. De acontecer uma pandemia, acontecer alguma coisa que possa te prejudicar a empresa, você consiga enxergar. Você consegue deixar de pagar e você pode pagar depois. Tá? Aqui fala uma coisa interessante, que é preciso sempre atualizar e manter as informações sempre que, né, todas as
informações sempre atualizadas. Eu acabei de fazer uma dívida nova. Preciso já ir correndo colocar na minha planilha. Essa tarefa ela precisa ser extremamente detalhista. Tenho que pagar R$ 10 de uma contribuição que eu faço para uma instituição de caridade. Preciso colocar na planilha. A partir do momento que eu assumo qualquer compromisso que eu tenho que pagar no curto, no médio e no longo prazo, preciso falar. Porque senão eu nunca vou chegar no valor real do que a minha empresa ela possui. Daí, aqui tem um modelo. E basicamente é o que vocês vão fazer no TCC de vocês. O que vocês irão fazer? Se fosse para fazer a apresentação, mas a gente não vai, vocês teriam que fazer da empresa de vocês. Tá? Então, assim, vocês têm duas opções. Ou já começar a trabalhar nessas planilhas na empresa de vocês, ou criar uma empresa nova. Eu acho que seguir do que vocês já têm fica um pouco mais fácil. Tá? Então, as empresas que vocês criaram aí. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa é o controle de contas a pagar. Então, vocês vão pensar assim: minha empresa ela é uma escola. Se ela é uma escola, o que não pode faltar numa escola? Vou colocar internet, não pode faltar energia, não pode faltar professor, ou seja, não pode faltar funcionário. Então, eu vou determinar todos que não pode faltar para pagar, determinando o que a minha empresa é. Eu irei colocar aqui. Nesse caso aqui, se eu tenho roupa, eu preciso comprar roupa para poder vender. Então, nesse caso aqui, só tem fornecedores. Então, o que ele fez aqui? As datas, tá vendo? Tudo no mês 2. Então, as datas que tem que pagar os fornecedores. Classificou os fornecedores com letra A, B, C, né? Porque é fictício. Então, por exemplo, fornecedor A vai pagar dia 18 e dia 23. O B tem que pagar dia 21 e dia 24. Aqui o número do documento, que é o número que a gente classifica esse nosso fornecedor, que é aquele número do duplicado, ou só que a gente já aprendeu. O valor que eu tenho que pagar, a data do vencimento, então aqui é a data da compra, que é a data do vencimento. O saldo, né? Se você, quando você tem que pagar, então, repete o valor aqui. E nesse caso aqui, pagar no futuro, quer dizer o quê? Todas que são vencidas. Nesse caso, ele não pagou a primeira, tá vendo? Ele colocou aqui. Por que ele está dando esse controle aqui? Porque aqui ele sabe os dias que ele tem que realizar o pagamento. Por algum motivo ele não conseguiu realizar esse pagamento, ele já automaticamente coloca aqui. Porque ele está falando o quê? Que esse fornecedor eu posso deixar para pagar em algum momento futuro. Ok? Mas se você, como pessoa que vai tentar online de suas compras, não precisa dessa planilha. Somente essa daqui. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Gabi, tranquilo? Tranquilo. Me manda pelo chat aí, tá me ouvindo bem? Ótimo.
Então, a gente falou um pouquinho de contas a pagar. O que a gente vai fazer então com contas a receber? A mesma coisa. Vamos ter o controle. A questão das contas a receber, principalmente nessa aula de tempo de vocês, é como que a gente pode cobrar esses nossos clientes. Então, quais são alguns tipos de meios de cobrança. Mas o controle tem que ser do mesmo jeito. Porque eu consigo ter o controle do que eu tenho, consigo do que eu preciso receber, e junto a gente monta um fluxo de caixa, que é o que eu vou tentar explicar, se não der hoje, na próxima aula. Então, o que a gente faz? O que é o que vamos fazer receber? Toda venda de mercadoria a longo prazo, né? Ou seja, vendeu no prazo, a gente tem o direito de receber essa conta futuramente. Então, quer dizer que em algum momento eu irei ter que receber. Temos que trabalhar sempre com uma taxa que chama inadimplência. Você sabe o que é? Inadimplência é o seguinte: eu tenho 10 alunos. Eu sei que desses 10 alunos, vou ter 6 que pagam em dia, 2 que pagam a prazo e 2 que são inadimplentes. Que são ou que pagam a prazo ou que não pagam. Entendeu? Eu preciso sempre comparar com essa taxa. Porque sempre acontece. Então, se eu vendo o lápis de cor, eu tenho que contar a porcentagem que eu paguei em dia, a porcentagem que eu pagar atrasada e aqueles que eu teria que receber depois que incluir o nome do SPC. Então, todo mercadoria, todo estabelecimento tem uma taxa de inadimplência. A gente precisa sempre contar com ela. Porque se eu vou lá e tenho de conta R$1.000, contando que eu tenho que receber R$1.000, você vai ter problema. Porque está muito justo. E se você não recebe, ou recebe em atraso, ou acontece alguma coisa aqui, você começa a ser inadimplente do seu fornecedor. Porque você começa a dever. Entendeu? Então, sempre tem que contar com uma porcentagem, que cada lugar, cada estabelecimento é uma porcentagem. Você primeiro tem que sentir a sua clientela, para depois você fazer essa pesquisa. Mas se você tem que receber R$1.000, faça de despesa no máximo 800. Se você tiver algum problema com algum recebimento, você vai conseguir pagar. Então, esse direito é concretizado quando ambas as partes concordam com as condições de pagamento. Então, a partir do momento que você entra num acordo com o seu cliente, né, ele passa a te dever. Antigamente, a gente tinha muitas formas de realizar contas atrás. Então, tinha a própria promissória, tinha carnezinho que as empresas faziam, tipo, você vê lá uma das empresas que você comprava um carnê. Tinha até esses carnezinhos de bairro. Tipo, vai lá na loja do Zé, aí você tem uma fichinha, aí você vai comprando, chega lá no final vai ser pago. Isso existia muito, hoje tem uma quantidade bem reduzida. Porque o que aconteceu? Os bancos, eles assumiram essa responsabilidade a partir do momento que eles começaram a liberar cartão de crédito. Então, o estabelecimento continua recebendo no prazo. Só que ele vai ter a certeza de recebimento, porque quando você passa no cartão, o banco ele te paga, mesmo se o cliente não paga a fatura do cartão. Então, por exemplo, eu fui lá e passei um JK no cartão, lá no restaurante do João. Daqui 30 dias, eu pagando o nome e a fatura, o banco vai pagar o João por esse JK. Então, acabou que a taxa de inadimplência de estabelecimento caiu muito. Por que caiu muito? Porque, consequentemente, né, eles têm a certeza de recebimento. Só que quem assumiu isso foi o banco, nosso querido. Por que ele assumiu isso? Porque o juro dele é muito mais alto. Então, o que ele faz? Né, querido? Ele vai lá, paga a sua conta, né? Paga o João, ele passa o dinheiro. Só que ele vai te cobrar. E aí ele vai te cobrar um juro extremamente alto. Então, por isso eu falo, a gente nunca deve cartão de crédito. Mas foi uma forma que conseguiu esses estabelecimentos não ter que ficar sempre cobrando os clientes.
hoje, muitos não fazem a cartolina porque fazem o cartão de crédito. E o cartão de crédito, a gente consegue fazer uma análise de crédito do cliente. Então, por exemplo, se meu nome, eu esqueço de pagar a conta lá na Casa Inglesa, e meu nome vai para a SPC, eu coloquei toda a minha linha de crédito. Eu não consigo comprar nem uma Casa Bahia. A partir do momento que caiu na SPC, nem os meus cartões de crédito eu consigo utilizar mais. Diferente do que era antigamente, porque às vezes eu deixava de pagar uma perda no armazém, se ela paga, inclusive perder ou não precisa sair. Eles não conversavam assim. Agora não. Caiu no SPC, ou seja, está devendo algum deles, automaticamente toda a sua linha de crédito ela é bloqueada. Então, acaba que ficou mais fácil para o setor financeiro fazer essas cobranças. Então, o que é aí alguns exemplos de recebimento? Tem a cobrança, que ela é efetuada pelo banco, a pedido com autorização da empresa, que cede a cobrança para o banco. Então, existe esse exemplo que eu dei de cartão. E existe também quando a gente emite boleto. Então, por exemplo, eu vou lá e emito um boleto do Santander. Santander me cobra uma porcentagem ou o valor desse boleto e eu passo esse boleto para você. Então, eu, minha empresa, te cobro o boleto do Santander. Se você não pagar esse boleto, o pessoal do Santander vai te ligar e vai te cobrar. Então, para você ter uma noção, sabe aquele banco no banco? Um banco digital. Para você depositar um dinheiro no banco, é um boleto do Bradesco. Porque eles não têm banco, né, físico. Então, eles fazem um boleto que ele é do Bradesco. E aí você deposita utilizando aquele boleto. E aí o seu dinheiro vai para o banco. É uma parceria. Então, ele cede de um banco para realizar a cobrança para outro banco. Isso pode fazer de pessoa física para banco, de pessoa jurídica para banco. A partir do momento que você cede para o banco fazer a cobrança, eles são habilitados a fazer. Tá? Gabi, tá me ouvindo? Tô. Tá. É a turma mais separada. Não ouvindo nada. Existe o que a gente chama de cobrança de carteira, que, em compensação, ela não envolve o banco. Ela é preenchida como duplicata, no ato da emissão da nota. E quem fica responsável por fazer essa cobrança é o próprio estabelecimento. Então, digamos assim, você foi lá no Anifran, fechou um curso, e você, por algum motivo, não está conseguindo pagar, o próprio Anifran te liga. Então, eles não têm terceiros para fazer isso. É o que a gente chama de cobrança em carteira. Eles cobram a carteira deles, ou seja, os clientes deles. Então, eles têm um setor especializado no financeiro, dentro da própria estabelecimento, que realiza essas cobranças. E aqui tem um modelinho de controle, que é quando, que é esse próximo que eu vou mostrar para vocês, que é quando a gente precisa fazer, uma planilha, uma ficha, para ter o controle de tudo aquilo que eu tenho para receber, aumentando assim, o que eu tenho para receber, para poder ver até quanto eu posso fazer de conta, de despesa, até quanto eu consigo controlar e o quanto eu preciso vender à vista para poder cobrir as contas. Então, aí tem uma ficha que tem lá os dados da empresa, a data, o nome do cliente, a data do vencimento e o valor. Vocês podem ver? É muito parecida com as contas da carga. Basicamente, as planilhas duas planilhas iguais. Só que uma é onde você tem que pagar, quem você tem que pagar esse fornecedor, a água, a luz, a internet. E na outra você tem que receber. De quem você vai receber? Do seu cliente. Somente do seu cliente. Então você controla basicamente por isso, para não
saída. E aí vocês vão fazer o quê? A gente chama fluxo de caixa. Deixa eu me abrir aqui. Que é, basicamente, que eu já vou ver se eu explico melhor na próxima aula, mas basicamente é ter uma mesma planilha. Tudo aquilo que você tem para receber, tá vendo? Vendas à vista, vendas do cheque, compras a receber, outros, total de entrada, ou seja, tudo aquilo que eu tenho para receber nesse dia. Aqui todas as saídas. Então aí eu faço uma listagem como eu acho que eu fiz no filme, que é uma que eu acho bem bacana para vocês trabalharem aqui. Então, como é que eu acho legal? Você vai fazer lá fluxo de caixa, tá vendo? Que você coloca os dias. 1, 2, 3, 4, todos os dias do mês. Até o dia todo. Você não vai fazendo assim, vou colocar no TCC. Vai ficar muito certo. Você pode fazer tipo de 1 dia 5, dia 10, para ficar visivelmente fácil de entender. Tá bom? Mas aí tem até o dia 31. Aí o que acontece? Essa aqui é de uma empresa que tinha aqui na secretaria, uma empresa dos alunos, e aí eles fizeram essa daí para poder apresentar. Tá? Então, aí tem lá o saldo inicial. O que é o saldo inicial de uma empresa? O saldo inicial é o quanto ela começa no zero, que é o que a gente chama de capital de giro. O capital de giro ele é extremamente importante porque vai ter isso aqui, ó. Isso aqui começou com 15 mil. Você vendeu pouco, mas você tem às vezes muita compra, mas você vai acontecer isso aqui, ó. Seu capital de giro veio para 13, você tinha 15. O que quer dizer? Quer dizer que você vai ter prejuízo? Não, quer dizer que você tem o resto do mês para ganhar dinheiro logo aqui já sobe, tá vendo? Então, o que ele diz aqui? Só que se você não tiver capital de giro, você não consegue pagar suas despesas ali no primeiro mês. Então, por isso que tem sempre que sobrar um saldo de um mês para o outro, para que você não fique devendo ali no começo do mês. Então, o que eu acho bacana? A gente fixar, tá vendo, essas primeiras aqui. Então, eu escrevo lá tudo que eu tenho de venda, todas as minhas outras receitas. Nesse caso aqui é o espetinho. Então, todos os dias eles abriam. Todos os dias eles abriam. E o que acontecia? Nos finais de semana, eles vendiam um espeto congelado. Então, era uma outra receita. Era uma forma de conseguir um dia do extra. Tá? Então, eles tinham lá. Eu acho que eles fechavam no dia 7, como se fosse na segunda-feira. Mas eles fechavam no dia da semana. Então, todos os outros dias eles tinham as vendas do dia. E finais de semana, eles vendiam um extra. No caso, espetinho congelado para a pessoa fazer em casa. Então, aqui, por isso que entrou outras receitas. Aqui, então, é a soma do que entrou. O que vendeu no dia? 596. O que, então, qual é o total da minha entrada? 596.
E aqui eu teria as minhas despesas com produto, despesas com serviço, despesas administrativas, despesas pessoais e os impostos. Eu vou ter despesa do produto todo dia? Vou comprar meu produto todo dia? Não. Então, eu ia lá e colocava no dia que eu comprava. Sempre era no começo da semana, tá? Comprava aqui, tá vendo? Aí eles tinham dia de folga, depois vinha e comprava mais produto. Tá vendo? Depois comprava mais produto. Então, eles estabeleceram uma compra de uma vez por semana. Então, um restante, tá? Fica comprando, eles não vai comprar todo dia. Você tem despesas com serviços, né? Ou seja, com instalação, alguma coisa sempre? Não. Acho que eles fizeram um dia só. Tiveram que grande. Até no dia dele. Então, teve aqui no dia 30, 400 reais em serviço. Depois, tem as despesas administrativas, que inclui água, luz, internet, tudo isso que é administrativo. Você vai ter isso todo dia? Também não. Então, nos dias do vencimento, por exemplo, dia 6, tinha uma conta de 120, no dia 9, uma de 100, no dia 10, uma de 280, tá vendo? E aqui embaixo, despesa com o pessoal. Vocês podem ver que sempre estava no dia 5. Nos finais de semana, eles contratavam um freelance, por isso que tinha esses 50 reais aqui. E então, somente no dia do pagamento, que tem ali o pagamento. E o imposto também somente uma vez no mês. No caso, sempre é no dia 20 que vem esses impostos. No final do mês, dessa secretaria, eles finalizaram a taxa deles, ó, com 21.135. Eles vão começar com 15 mil. Então, qual foi o lucro desse mês? Os 15 mil que eles vão deixar, no próximo mês eles vão tirar. Vai pegar esses 21, o que sobrar, tirando os 15, 6.135. E aí, então, o que eles tiveram de lucro neste mês? Pagou todas as contas, salários, que sobrou 6 mil reais. Então, olha para você ver o tanto que fica fácil de controlar e de saber o que realmente a empresa tem. Não precisa gastar muito com o sistema, gastar muito com 1 milhão de coisas. Dá para fazer tudo com uma linha. Tá? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Bom, acho que a Gabi usa o aqui. Então, por hoje é isso, gestão. Gente, por hoje é isso. Boa semana. Não deixem de fazer o formulário.